Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje fala de um médico que fez vários relatos de casos parapsíquicos, ou seja, sobrenaturais, paranormais que aconteceram em hospitais. Mas antes de começar o vídeo, fica aqui a dica. Se você quiser aulas e cursos, mini cursos gratuitos, dá uma olhada no primeiro comentário fixado aqui recentemente. Fizemos um curso sobre energia e estado vibracional e tem várias outras aulas gratuitas que estão programadas para os próximos meses. Caso esteja vendo esse vídeo muito tempo depois, ao se cadastrar no seu e-mail, você vai receber o link de tudo que já aconteceu para que você possa ir assistir na sua casa, tá certo? Então, não vi esse vídeo ainda, estou muito curioso, então vem comigo. Conheci você vendo você lá no Instagram, achei muito interessante, pedi pro Edu chamar você, mas vamos lá em sua infância, que é a minha pergunta principal. Como foi a sua infância? A gente já estava conversando aqui, foi bem interessante, é diferente da maioria das pessoas, então conta aí pra gente como foi a tua infância. Apesar dessa cara nipônica, na verdade sou brasileiro, meu pai já nasceu aqui em 1913, a minha mãe veio do Japão com mais ou menos 7 anos, e eles se encontraram, casaram, e o mais interessante, a minha mãe teve 16 filhos. Eu digo que a minha mãe, o meu pai não sei, mas a minha engravidou 16 vezes, que atualmente é uma coisa meio que impossível, né? Mas eu sou o 16º filho, e aí já acontece uma coisa muito interessante, porque eram 14 vivos, sendo que uma menina que nasceu antes de mim, ela faleceu assim que nasceu, porque todos moravam no sítio. E quando eu nasci, minha mãe disse que eu cabia numa caixa de sapato, ou seja, era uma coisa minúscula, menos de 2 quilos. E eu tive que ficar um mês na incubadora, né? Então, na isolete, enfim. E aí, isso teve algumas consequências. Então, nasci prematuro, de 7 para 8 meses. Graças a Deus, o meu pai, na verdade, levou a minha mãe para um hospital e eu acabei nascendo dentro do hospital. Mas eu passei uma infância, assim, muito interessante, porque eu tinha muito déficit de atenção, eu tive dificuldade de aprendizagem, né? E aí você estava falando, aconteceu alguma coisa de diferente na sua família, né, que te influenciou, né, essa parte espiritual da minha vida. Na verdade, claro, minhas irmãs eram todas católicas, a minha mãe se batizou na igreja católica, então ela tinha o nome de Haruko, mas se batizou como Dona Aparecida, assim, ela foi conhecida. E o meu pai, na verdade, na época, ele estudava muito, ele era autodidata. Então é uma coisa muito interessante, porque ele não frequentou a escola, ele aprendeu a ler sozinho, lia muito bem, falava de política. E ao mesmo tempo lia muito os livros do Chico Xavier. Então tinha uma coleção de livros do Chico Xavier lá e eu não entendia absolutamente nada. Aí vem a primeira história, talvez, com a paranormalidade. Porque, imagina, as minhas irmãs católicas naquela época, e minha irmã continua católica, né? E quando meu pai faleceu, na verdade, o pessoal foi lá dar um destino naqueles livros, né? Por incrível que pareça, tem uma história aí que eu sei, que tacaram fogo no monte do livro, e é interessante que o Evangelho, segundo o Espiritismo, não foi queimado. Né? Então, eu não participei dessa história, mas a minha irmã falou, nossa, é uma coisa incrível, né? Que foi tacar fogo nos livros, porque eram católicos, e meu pai, eu acho que era espírita, porque era simpatizante do Chico Xavier, mas de qualquer forma eu não sofri nenhuma influência espiritual, até porque ninguém colocou nada, a não ser que eu cresci dentro, né? Fiz o catecismo, fui batizado na igreja católica, enfim, e a gente não conhecia essa parte espiritual, né? Eu vim conhecer a parte espiritual muito mais tarde, além disso. Mas o que me chama a atenção é que eu, na minha infância, isso eu quero dizer para as pessoas, para não perder a esperança. Eu tinha déficit de atenção, dificuldade de aprendizagem, então eu não conseguia entender as matérias, tinha muita dificuldade de aprender português, inglês, matemática, para você ter uma ideia. No terceiro colegial, eu fiz o colegial na escola pública aqui em São Paulo, aqui na rua Heitor Penteado, como chama? Colégio Rodrigues Alves, não, enfim, até esqueci o nome do colégio, mas eu não sabia verbo to be, não sabia equação de primeiro grau, não sabia equação de segundo grau, parábolas, português, enfim, não sabia absolutamente nada. Mas, de repente, eu fui fazer o cursinho, a minha mente abriu,
E por incrível que pareça, eu consegui aprender tudo em um ano de cursinho, que eu fiz no Objetivo, depois fiz um ano no Ângulo, e de repente eu entrei na USP, que naquela época só tinha 92 faculdades de medicina, hoje deve ter passado de 400. Mas para mim aquilo já foi um milagre, né? De repente um cara que vem num colégio estadual, não tinha uma base educacional nenhuma, né? Praticamente eu lembro que eu não sabia absolutamente nada de tabela periódica, todas essas coisas que você precisa decorar e aprender. E de repente eu entro na melhor faculdade de medicina do país, né? Então a isso, retrospectivamente, eu falei, cara, tinha alguma coisa na minha vida, né? Essa alguma coisa na minha vida foi se concretizando ao longo da minha história. Então, de repente, eu entrei na faculdade de medicina e, por incrível que pareça, quando eu entrei, eu me senti o cara mais burro do planeta. Por quê? Uma coisa é você aprender a matéria do primeiro grau, segundo grau, enfim, ensino médio. Chega na faculdade, aquele negócio que a gente chama de ciclo de Krebs, que é um palavrão, mas no cursinho era uma coisa pequena, na aula de bioquímica se tornou uma coisa gigantesca. Aquilo não entrava na minha cabeça. Então, fui estudar fisiologia, neurofisiologia. Cara, parece que estava falando grego. Sabe a dificuldade de prestar atenção? Sim. Então, claro, na época nem fiz o diagnóstico, mas o esforço de aprendizagem era muito grande, né? Mas, por incrível que pareça, dentro dessa trajetória de história, assim, uma coisa meio... não é uma coisa normal, né? Por incrível que pareça, quando eu cheguei no 6º ano de faculdade, a gente tem que prestar uma prova para residência médica. Naquela época, os melhores, até hoje os melhores, vão prestar o Hospital das Clínicas como residência de aperfeiçoamento depois da faculdade. Por incrível que pareça, eu passei em 5º lugar na prova de conhecimentos gerais e optei por fazer cirurgia e acabei passando em 2º lugar com esse cérebro. Aí eu falei assim, uau, parece que eu fiquei inteligente. Então, assim, é uma trajetória um pouco inusitada, né? Eu sei que eu atendo muita gente hoje, trabalhando com saúde mental, muitas crianças que chegam aí na 5ª série, particularmente, e não conseguem aprender. Aí eles começam a ter problemas de relacionamento, devido ao déficit de atenção, devido à dificuldade de aprendizagem. Muitos pais, e aí eles cobram, a cobrança intensa, essas crianças acabam espanando, né? E muitas dessas crianças chegam aí 14, 15 anos, que é importante as pessoas saberem, elas vão acabar usando droga, substância, porque a tensão é tamanha, isso aumenta a grande quantidade. Isso está acontecendo, você falou que tem tem muitas pessoas ouvindo ali na Europa. Eu atendo muita gente da Europa que vem para cá, porque tem pessoas com déficit de atenção, que nem eu tinha, de repente eles não conseguem produzir, e lá tem países que a droga é liberada. Aí o que acontece? A tensão psíquica, a cobrança da sociedade, hoje você vê gente de 14, 15 anos usando maconha para dar uma relaxada, né? Sabendo que eu já atendi gente que entrou em surto psicótico por conta do uso de substância. Então, assim, é claro, você vai pegar, grande parte das pessoas não tem, mas muita gente vem procurar saúde mental porque fez uso de substância e aí teve um surto psicótico. Então, assim, como você vai lidar com isso? Então, no meu caso, na verdade, eu tive uma trajetória, e essa trajetória eu vejo como um milagre na minha vida, né? Então, se eu for contar situações de como eu fui passar nessa prova de residência, depois eu fiz a especialização. Aí vem a grande, talvez a parte mais paranormal da minha história, né, que vocês estão pedindo para contar. Foi exatamente quando eu estava na residência, então passei na residência, estava lá. Em 93, eu estava lá com a minha filha com 2 meses de idade. Aí eu comecei a ouvir vozes, comecei a ver gente morta, comecei a ouvir umas histórias que para mim é muito paranormal. Por quê? E isso tá cheio em hospitais, né? Antes de começar a falar, o que tem de... Quando o médico, quando a enfermeira são mais sensitivos, são mais abertos às outras dimensões, nossa, o que as pessoas percebem... Porque o hospital é um local de tratamento, é um local de gente que falece, é um local onde a vida e a morte estão sempre em constantes interações. Horas alguns se salvam, horas outros não. Então,
Realmente um local assim muito forte. Por isso que muitos médicos e enfermeiros até agradecem por serem casca grossa. Não precisa sentir muita coisa, porque isso mantém até certo ponto a sanidade da pessoa se ela não tem mais estrutura para isso, né? Tive uma experiência que você que estava falando da mediunidade, eu tive uma experiência tão forte que tudo que eu ouvia na minha cabeça era bem premonitório, assim, bem, vamos lá, profético, vamos falar assim. Então, o que eu, por exemplo, estava lá, que eu estava vendo aqui atrás, tem uma chapa, né? Aqui, a chapa. Sim, tem alguma chapa. Aqui, a chapa do que A tá do famosa- lado errado. Aqui, ó, tem uma chapa aqui, ó. Tá vendo? Quem está assistindo ali, isso é uma chapa comum do tórax, do cérebro, das mãos, e é preto e branco. Sim. Né? E, claro, tem também do abdômen que não tem aqui. Mas para quem estava lá, eu, fazendo cirurgia do aparelho digestivo, que tem no currículo, e eu fui passar visita com o professor, na época, lá no Hospital do Mandaki, que eu fazia estágio. E eu passei visita, eu era o residente de 4º ano que ajudava os residentes de 2º ano que estavam lá a operar, fazer a operação. Então eu era como um tutor, supervisor. Aí eu passei visita a um paciente grave que estava no pronto-socorro, cujo paciente ia operar no dia seguinte. E eu olhei essa chapa preto e branco. Ficou colorida. Ué, não, estava colorido não. Onde está vendo um negócio preto, eu vi, falava, aqui tem uma pedra. E tem uma pedra na vesícula e a pedra está fora da vesícula. Que é um borrão, né? E na verdade só eu vi aquilo. Tinha? Não, naquela chapa Não, não. no paciente. Não, então, a questão é que no dia seguinte eu fui operar esse paciente, E a pedra tava lá. quando eu fiz o exame intraoperatório, que é botar um contraste, ele fica branco, né? É igual você fica mais realçado com o contraste, onde é preto fica branco. Pois bem, aquela chapa do dia seguinte, eu tinha visto a pedra que estava, mas estava dentro do paciente, cujo exame foi feito no dia seguinte. Eu olhei assim e falei, cara, isso aqui eu vi ontem no raio-x que não tinha contraste. Aí, se eu for contar, muitas experiências nesse sentido aconteceram exatamente no ano de 1993, 94. Aquilo mudou profundamente a minha vida. Pra você ter uma ideia, eu fiz minha especialização em cirurgia geral, que foi 2 anos, depois fiz 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo no Hospital das Clínicas, e fui trabalhar junto com o professor Pinotti, que foi muito famoso, operou o Tancredo Neves e tal. E, assim, nessa trajetória, em 93, eu tive essa abertura espiritual na minha cabeça. Então, para um cara que ia fazer cirurgia, estava vivendo especialidade, me preparando para ser o cirurgião. E, claro, naquela época eu já estava intenso, enfim. No fim, fiquei no grupo de cirurgia, né, de 93 até 2000, fiquei no Hospital das Clínicas, onde eu produzi muito trabalho científico lá. Mas, por incrível que pareça, a minha cabeça fez assim, deu uma expandida. Aquele cara que tinha um déficit de atenção, parece que deu uma clareada. E se eu for te contar umas coisas assim paranormais que foram acontecendo exatamente no ano 93, 94, para mim, assim, como é que eu posso explicar? Era Deus falando na minha cabeça. Né? Cada um tem uma experiência com Deus, né? Assim como Moisés conversou lá com a sarça ardente, Balaão conversou com a mula. Enfim, Deus se manifesta, né, como nós estávamos falando aqui, de uma maneira assim arrebatadora. Né? Então, na minha vida, inclusive as pessoas que estudam teologia, religião, me questionaram, mas como assim você estava com Deus acontecendo essas coisas? Eu falei, cara, é o mesmo Deus que eu sigo até hoje, que se manifestou tendo uma abertura aí, na época eu fui levado no Centro Espírita, lá no Centro Espírita Perseverança, e lá eu fiquei de 93 até o ano 2000. Eu fui estudar livro dos médiuns, livro de Allan Kardec, enfim, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, fui fazer Evangelho no Lar. Comecei a me aprofundar nessas questões espirituais, coisa que eu tinha abandonado. Por que eu tinha abandonado? Então, até os 10 anos de idade, retrocedendo, eu frequentava a igreja católica, minhas irmãs eram católicas, e o meu pai, vamos colocar assim, espírita. Então, é claro, meu pai não quis que, quando ele morresse, fosse feita a extrema-unção com o padre, né? E quando eu estava lá com 10 anos, passando bem em frente da igreja, que é perto do cemitério, eu perguntei para minha irmã por que o padre, né, da época, não ia fazer a reza, ou enfim, rezar a missa do meu pai, que tinha falecido. E eu, como frequentador da igreja, falei, isso é uma tradição.
A minha irmã falou, olha, é porque o papai ou o padre não se gostam, não se pegam ainda. Cara, eu tinha 10 anos. Se eu te contar que daquele dia eu me revoltei contra Deus, por incrível que pareça, e eu parei de ir para a igreja, eu nunca mais quis saber da igreja, entrei na adolescência dizendo, eu sou ateu, graças a Deus. Passei a adolescência, 15 anos, para você ter uma ideia, eu ia para o carnaval, ia para um monte de lugar. Aí conhecia aí os amigos que bebiam, né, cerveja, pinga. Eu costumo dizer assim, com 15 anos, o meu pai morreu bebendo álcool. Então eu comecei a beber álcool e com 15 anos estava lá bebendo um garrafão de pinga no final de semana. Caramba. Nossa. É claro, eu sou psicanalista, né? Então, para quem conhece um pouco de psicanálise, a gente vive de identificação. Nessa busca espiritual de Deus, no fundo, eu me transformei no meu pai aos 15 anos. Então, eu comecei a beber igual ele e bebia. Entrei na faculdade, os primeiros anos, meus amigos lá faziam para a festa do centro acadêmico. Então, vamos tomar cerveja, vamos lá. Cara, eu passei ali os primeiros anos da faculdade vivendo assim uma vida do meu pai. Por incrível que pareça, tendo esse comportamento, né, meio de bebê em demasia, enfim. É claro, quando eu tive essa experiência em 93, aquilo tudo mudou. Porque eu comecei a ver, ouvir vozes, mas vozes muito assertivas. Até recentemente estava contando aí para os colegas que fizeram a faculdade, a residência junto comigo, que também tiveram uma experiência com Deus, e aquilo mudou a vida dessas pessoas. Olha, semana passada, fui conversar com um amigo meu. Eu falei, cara, na época eu estava fazendo residência, Deus se manifestou na minha cabeça, tipo, eu ouvi uma voz me chamando, Pedro, Pedro. Eu olhava para trás e falei, cara, quem está me chamando? Só que eu ouvi o timbre da voz, o tom de voz, e falei, cara, é uma paciente do leito 42. Agora olha só o que é o viés religioso. A pessoa ela tem um fenômeno, sem querer dizer, não estou aqui querendo afirmar ou desafirmar se Deus existe ou não, mas a pessoa sempre quando ela tem um fenômeno e ela não entende aquilo, ela coloca sempre como sendo Deus, que é a entidade, né, ou a consciência máxima do universo. Quando na verdade pode ser justamente ali um amparador, alguém fora do corpo, ou mesmo um parente falecido que está ali ajudando ele. Mas ouvir uma voz na cabeça? Não, é Deus. Não, eu ouvi não sei quem? Não, é Deus. Eu tive uma imagem de um ser luminoso, é Deus. Então, as pessoas colocam sendo... E isso é muito comum, inclusive em várias culturas mais antigas, até tribais, que colocavam, por exemplo, que certas figuras, certas realizações só era possível pela deidade, pela figura máxima que eles admitiam. Então, interessante, veja, ele não tem uma formação parapsíquica, uma formação de conhecimento geral, viveu a vida revoltado, né, como ele mesmo acabou de citar, vivendo como se fosse o próprio pai, já com alcoolismo e tudo mais. Depois, no hospital, ele começa a ter fenômenos parapsíquicos, ele vai, opa, isso aqui é importante, vou voltar a estudar. Mas a pessoa vai fazer o quê? Vai seguir também o que o pai fez. O pai era espírita, gostava de Chico Xavier, vou começar a estudar espiritismo. Mas você vê que ele não tem muita formação no sentido de saber, mas peraí, questione, né? A voz na sua cabeça é de quem? Muitas vezes, pode ser até que nem ele ia falar, talvez aqui do paciente, próprio paciente. Existe um fenômeno, por exemplo, chamado da pneumatofonia. Que significa isso? É a materialização da voz. Digamos que, olha só que coisa curiosa, uma pessoa pode estar se afogando e no desespero, claro, ela não grita embaixo d'água, mas ela clama por socorro mentalmente. E esse processo de gritar na mente ou desesperadamente pedir por socorro, isso se materializa uma voz que pessoas perto, ou às vezes até quilômetros de distância, podem escutar. Tem casos de pessoas que ouvem, fulano está gritando por socorro, é a voz do fulano. Quando vai ver, naquela hora ele teve um acidente ou ele faleceu de uma forma, mas exatamente na hora que a pessoa escutou a própria voz. Então os fenômenos parapsíquicos ou sensitivos são muito complexos. E quando você começa a reduzir no sentido que não, tudo é Deus, sabe? Não é bem assim. Se ele se aprofundar, ou qualquer pessoa que vai se aprofundar nos fenômenos, ela começa a entender que, ok, pode até ter uma inteligência por trás de tudo isso, mas nos meandres, nos detalhes, nas entrelinhas, não é. São seres mais ligados e afinizados com a gente, tá? Mas vamos continuar aqui, ver como é que ele vai finalizar aqui.
Aí eu subi lá no prédio do Instituto Central do HC aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Quem conhece o HC, tem um prédio gigantesco no 9º andar. Funciona até hoje a gastroenterologia. Então, eu fui no quarto dessa paciente. Cheguei lá, olhei a paciente com cirrose. Quem sabe de medicina sabe que a paciente cirrótica fica toda inchada, né? Fica com ascite, barriga d'água, enfim, você não vê veia. O que aconteceu com essa mulher? Quando eu cheguei lá, a enfermeira estava tentando puncionar a veia para dar sangue, porque ela havia sangrado devido à cirrose. Cara, quando eu olhei o braço dela, eu vi uma veia dessa grossura aqui, ó. Uma veia normal. Aí eu peguei e falei, trai um gel com 14, que é o mais grosso. Peguei a veia, conectei o sangue, ela... Ai, graças a Deus, doutor, eu estava aqui rezando para o senhor vir aqui, que eu sabia que o senhor... Cara, você não acredita, mas nesse fenômeno que aconteceu na minha vida, essa história não fico contando em todo lugar, mas aqui está num programa que eu vou contar essa história, porque era um fenômeno de visual tão profundo, para quem era ateu. Veja bem, eu era ateu, graças a Deus, de repente eu comecei a ver. Quando eu olhei para a segunda vez, para quem tem essa visão aberta, sabe que você olha uma vez, você vê uma coisa, quando você vê ela para a segunda vez, sumiu a coisa, entende? Então essa experiência de olhar para o braço, aparecer a veia, e depois eu olho para a segunda vez que eu tinha feito o procedimento, tinha acertado a veia, e o braço da mulher estava todo inchado. Não sei se vocês viram já uma paciente inchada, você não vê nada, absolutamente sim, as veias somem, né? Só rapidinho, o que é a cirrose exatamente? A cirrose? Não, é porque teve uma vez que eu fui pro interior e aí eu vi um bar que chamava Cirrose Garantida. Ah. Olha que piada maldita. Cara, isso aí é... Deve ser uma coisa, deve ser algo terrível, assim, né? Então, a cirrose, em geral, no Brasil, a maior causa de cirrose é hepatite, porque existe uma inflamação no fígado, ou seja, o fígado detona, destrói as células do fígado, né? Uma das causas é a hepatite B, a hepatite C, que é muito frequente, e no Brasil tem muito causa de cirrose alcoólica. É por causa disso que o nome do bar era Cirrose Garantida. Cirrose Garantida. Essa piada é péssima, tá, gente? Péssima. Não façam isso. Inclusive meu pai morreu de cirrose. Oncinha, né? A pinga oncinha que tinha antigamente. Então, caramba, é uma doença que geralmente pode não só da bebida, mas vai destruir o fígado, né? Tem outros motivos. Tem, ela em 6 anos, estatisticamente, não sei se mudou isso, mas na época que eu dava aula, enfim, com 6 anos bebendo bebida alcoólica diariamente, ele pode morrer de pancreatite. Inclusive, eu falei para você que com 15 anos eu comecei a beber. Eu entrei no primeiro ano da faculdade, tinha um amigo meu, da minha turma, que continuou bebendo e a gente bebia. Eu parei de beber, graças a Deus. Só que quando chegou no primeiro ano, depois que a gente se formou, ele morreu de pancreatite alcoólica. Caramba! Então, 6 anos bebendo, estatisticamente você pode destruir o pâncreas. 12 anos você pode destruir o fígado, que é o tempo do fígado aguentar, porque ele vai aguentando, tem uma reserva hepática muito grande de células. E se você insistir, você evolui para a cirrose. E o álcool tem um grande problema também, né? Apesar de não ser o objetivo desse programa, já que você perguntou, que é interessante, porque o álcool causa demência alcoólica. Eu trabalhei 5 anos tratando alcoolista. Aliás, talvez eu tenha ido para o CAPS Álcool e Droga, que é o lugar onde, aqui no Brasil, a gente tem um lugar público que se trata, né? Tende a tratar o alcoolismo. 70% das pessoas que frequentavam o CAPS era devido ao uso abusivo de álcool, né? E eu vi muito demência alcoólica. Então, assim, você vê as complicações desse lugar, né? Complicação da maconha, complicação do álcool. Enfim, vai dar complicação, né? Mas é que a diferença é que o álcool, ele é romantizado. Sim. Pela nossa cultura popular. Sim. Você sempre vê lá uma coisa super elegante, ou um homem num bar tomando um drink e fumando um cigarro. É tão estiloso. Né? É uma coisa do homem corajoso que toma um cowboy, né? Que é aquela coisa. Sim. Ou então as músicas de sertanejo no Brasil, todas elas envolvem álcool. Sim. Beber para esquecer, né? O que é né? A principal bizarrice. Então, assim, é até legal o seu depoimento que eu falo aqui. Às vezes o pessoal acha que eu sou muito extremo com relação ao álcool. Álcool é uma desgraça. Destrói a vida de quem bebe e de todos em volta que supostamente a pessoa ama.
Então, álcool, não existe beba com moderação. Ai, não, é só uma cervejinha no final do dia com meus amigos. Não existe. É uma desgraça, é uma fuga da vida, é uma fuga da realidade. Você vai estar se matando, vai estar matando as pessoas em volta de você. Ele está contando aqui um caso de que ele perdeu um pai de cirrose, como é que é? Cirrose alcoólica. Cirrose alcoólica hepática, pancreatítica. Pancreatite pâncreas é um órgão, fígado é outro órgão. A cirrose é a destruição do fígado. E pancreatite pancreatite é quando você destrói o pâncreas. Né? Então ele vai destruindo. O álcool destrói o pâncreas e o fígado. O álcool destrói o pâncreas. E a mente. O espírito junto. Nossa, se eu te mostrar uma ressonância magnética do cérebro. Mas parabéns, Ale, seu posicionamento é fantástico. Palmas de pé para você pelo que você falou. Concordo totalmente. Existe uma atrofia do lobo frontal. E a atrofia do lobo frontal acontece uma coisa terrível, a pessoa fica com demência alcoólica, quer dizer, ele perde a capacidade cognitiva, de raciocínio, de lembrar das coisas. Então, o alcoólatra chega na demência alcoólica, o que acontece? Ele simplesmente fala, não, eu sei que o álcool faz mal para o meu fígado, pro meu pâncreas, eu sei que estou brigando com a minha esposa por causa do álcool, ele sabe, mas ele não tem freio, porque o lobo frontal é o racional, que é o tema da palestra de hoje aqui da entrevista, que é como a gente conhece Deus através do nosso cérebro. Então, o álcool, aliás, substância química, é um passo para a influência espiritual negativa, já que você está falando, porque altera a nossa forma de pensar. Então, qualquer um que altera a nossa forma de pensar, qualquer droga que altera o pensamento, com certeza você vai fazer conexões com alguma coisa aí que pode ser que não seja benéfico. Olha, muito feliz a palavra do Ale. Inclusive, falando de fenômenos parapsíquicos, justamente o álcool ele promove o quê? O chamado fenômeno do assédio extrafísico, ou seja, obsessão espiritual, o encosto astral, o espírito doente que influencia negativamente na tua vida. E isso as experiências fora do corpo mostram e mostram assim com detalhes. Então, não menospreze, não ache que álcool é uma besteira ou que... É muito legal ele ter comentado isso, porque a pessoa fala que ela quer evoluir, mas ela está no álcool. Ah, não, mas veja, uma vez por semana não dá muito assédio. Olha, ok, você pode não ter um assediador ali em estágio possessivo todo dia bebendo com você, mas abaixa a lucidez. Abre brechas para que possa acontecer situações negativas. Enfim, eu também sou contrário, para mim é uma droga mesmo, tem que ser tratado. É uma droga, ela é lícita, mas para mim é igual a todas as outras. Você fica grogue, você abaixa a lucidez, seu senso crítico vai pro ralo, abre situações que podem ter acidentes para você e para os outros. Olha, uma porcaria. Concordo totalmente 100%. Agora, aproveitando que ele falou sobre isso, eu comecei a fazer recentemente um trabalho de hipnoterapia. E a questão de vícios é uma ou algumas sessões a gente consegue limpar. Inclusive, recentemente atendi uma pessoa com um vício em cigarro. Bastou uma única sessão, a pessoa limpou. Ela parou de fazer, parou. Por quê? Porque na hipnose clínica, a gente vai até a causa, aonde aconteceu o primeiro gatilho, onde disparou aquela situação, aquele comportamento. A gente vai na causa emocional, volta, regride, mas pelas técnicas a gente consegue limpar aquele processo ali, e depois a pessoa volta, quando ela voltar do transe hipnótico, aquilo simplesmente não vai mais fazer efeito porque ela perdeu a conexão. Então você trata primeiro a si mesmo, e olha que coisa magnífica. Esse tratamento ele corta a conexão com esses seres extrafísicos. Então, se chegar um assediador, um espírito doentio para tentar influenciar você, ele não vai conseguir. Não vai. Porque aquela conexão energética e emocional que havia, perdeu-se. Eu estou impressionado porque é uma verdadeira sessão de desassédio, desobsessão, de acordo com algumas outras linhas, onde você, ao se tratar, se tira o assediador. E eu percebo já que muitos desses assediadores ficam muito bravos, inclusive comigo, justamente porque eu fui a causa de que tirou
aquela pessoa que eles conseguiam manipular, conseguiam vampirizar, drenar energia, sugar. Então pensa numa pessoa que é viciada, seja no álcool, seja no cigarro, seja pelo que for, jogo, né, conteúdo adulto, não importa. A pessoa é viciada naquilo. E está lá o assediador, extrafísico, sugando a pessoa. É o cavalo dele, ele monta e faz o que ele quer. Aí de repente você vai lá, em poucas horas ou em algumas sessões, você limpa aquilo e a pessoa fala, ué, eu não consigo mais manipular a pessoa, eu não consigo mais conectar ela. Aquele vício já, sabe, acabou. Então é um processo assim extraordinário. E não é só questão de vício, tá? Qualquer questão emocional pode ser feito. Raiva, mágoa, culpa, enfim, sabe, autovitimização, baixa autoestima, qualquer questão emocional pode ser tratada na hipnoterapia. E boa notícia, você pode fazer comigo tanto presencial, mas principalmente online, ela funciona online. E fica tranquilo, tá? Na hipnose você não vai ficar inconsciente, do tipo, quando acabar você vai falar, e aí, o que aconteceu? Deu certo? Não, você fica lúcido o tempo todo, mas extremamente relaxado. É um estado muito prazeroso de se ficar. Você fica muito, eu te deixo muito relaxado e ali eu consigo acessar o seu universo íntimo, que alguns chamam aí de subconsciente. Sabe? Então você não fica inconsciente, você não vai fazer o que você não quer. Eu posso pedir a senha do teu banco, você não vai passar se você não quiser. Você tem controle, você está lúcido, você tem controle. Inclusive na hora da sessão, alguns escolhem o que falar, o que não falar. Tem pessoas que ficam com vergonha de falar uma coisa e não falam. Você não vai falar para mim os seus segredos, fica tranquilo. É um processo ali indolor, vamos colocar assim, sempre. E na pior das hipóteses, não vai acontecer nada. Se a pessoa não está relaxada, se ela não está sugestionável, né? Se ela não quero passar por aqui, eu não quero que ninguém me domine, eu não quero que naquele momento ninguém me controle em nada. Então isso não vai acontecer com você. Agora, se você está aberto, olha, porque a hipnose é sempre uma auto-hipnose, entendeu? Metade do serviço da qualidade é minha, a outra metade é a sua. Então você tem que se permitir, eu vou me permitir nesse momento que uma pessoa comande, né, me comande, para que eu possa acessar e curar esse ponto que para mim é tão doloroso e que está me ferindo tanto, entendeu? Então, se estiver aberto, dá uma olhada no primeiro comentário aqui. Veja lá se vale a pena para você. Eu, assim, cada paciente a mais, eu fico mais convicto de que é um processo seríssimo e que a gente consegue, assim, sabe, tirar todo o link com seres extrafísicos. Você mesmo vai ficar uma pessoa... Imagina, o rapaz último que eu atendi ali parou de fumar. Imagina a economia... não só de dinheiro, mas não só de não comprar o cigarro, mas de hospital futuro que ia gastar, a crises familiares, podia ter morrer antes, né, viver menos com seus entes queridos. Olha, o tanto de prejuízo que a pessoa passa. Então, assim, é incrível. O valor é irrisório baseado nos benefícios que você pode ter a curto, médio e longo prazo ao longo da vida, entendeu? Então, dá uma olhadinha aqui. Se for o caso, fale comigo, vamos atender. Vai ser um prazer poder conversar e fazer um processo terapêutico contigo, tá certo? Não pretendia falar sobre esse assunto, né? Mas no final do vídeo eles começaram a falar sobre o vício, álcool, e acho que veio bem a calhar, porque até muitas pessoas não sabem que eu faço esse serviço também, tá certo? Então, se você gosta desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas, especialmente aquela ou aquele grupo que você lembrou durante esse episódio aqui. O link completo desse corte está aqui também no primeiro comentário fixado, e é isso. Eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você. Até a próxima. Valeu!